Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Kiss me quick, I who wish to have as feelings. Close your lips, I lips alone, mit long, her. Costume das missouri cinder, long and spiling, lee cinder. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, and make my heart to graze. Sigh the sorrow, and aspirance alone. Costume das missouri cinder, long and spiling, lee cinder. Kiss me quick, because I love you so. Bom dia! Hoje são 14 de junho de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais uma vez, vou trazer uma explanação, um comentário feito por um internauta, e aí no caso o Ademar Machado. Em meu vídeo de ontem com o título A Bíblia e a Cobra que Fala, o Ademar Machado fez um comentário, uma explanação, e vou trazer aqui esse comentário dele. Então é assim, eu adoro receber comentários, e se você gosta de escrever, falar, se expor acerca de algum fato vivenciado por você, escreva em minha página, porque trarei para vídeos aqui, transformarei em vídeos seus comentários. Então escreva. É muito importante a participação das pessoas que acessam aí meu canal. Então eu vou trazer aqui, vou colocar no quadro a explanação feita pelo Ademar Machado. E vou aqui me referir a este livro aqui, ó, Freud, Sigmund Freud, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então vou fazer uma referência aqui no quadro, explicando aí, trazendo explicações sobre o comentário do Ademar Machado. E vou trazer uma citação aqui na página 117 deste livro aqui. Então vamos lá. Leia comigo aí o comentário do Ademar Machado e vamos para o quadro. Ademar Machado escreve assim, entre aspas: só por esses atributos de Deus, onipotência, onisciência e onipresença, já não deveria discutir se Deus existe, porque, com todos esses atributos, não consegue salvar ninguém. Vou citar 3 catástrofes horríveis, na minha opinião. Barragem de Brumadinho, Minas Gerais, que morreu muita gente. Barragem de Mariana, Minas Gerais. E a queda do avião da Chapecoense, que morreram das 77 pessoas, 71. Sobraram 6. Na minha humilde opinião, dessas 6, ele gostava, das outras não. E pior, que ele estava junto, porque, como diz a fantasia, ele é onipresente. Nesses casos acima, adiantou esse Deus inútil? Qualquer pessoa com esses atributos não deixaria isso acontecer. Por favor, professor Eustáquio, se puderes me explique se estou doido ou é... Por favor, professor Eustáquio, se puderes me explique se estou doido
ou é a religião que inventa essas baboseiras todas? Muito obrigado pelos seus vídeos esclarecedores. Desculpe por me alongar e se não fui muito sucinto, mas como eu tenho certeza que para o Senhor um pingo é uma letra. Tenho 79 anos e desde os 9 não acredito nessa lenda. Ia para a Igreja Católica na marra. Muito bem, então temos aí acima Ademar Machado. O Ademar Machado, na explanação dele, no comentário feito por ele, ele diz assim, que no caso aí cristãos, não é? Cristãos aí atribuem a Deus aí esses atributos aí, ó, atributos de Deus. Diz aí o Ademar Machado, não é? Que são atributos atribuídos ao Deus aí dos cristãos. E quais são os atributos aí? 3. A onipotência, ou seja, o Deus pode tudo. A onisciência, o Deus sabe tudo. E a onipresença, o Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Diz o Ademar Machado, com razão, que essas qualidades aí, essas características atribuídas ao Deus dos cristãos, onipotência, onisciência e onipresença, elas próprias mostram que esse Deus não existe de fato, levam à inexistência de Deus. Veja bem, as próprias características atribuídas ao Deus da Bíblia, dos cristãos, a onipotência, a onisciência e a onipresença, essas características, esses atributos, levam à inexistência do próprio Deus, que Deus é apenas uma ideia e nada mais. Diz aí, com razão, o Ademar Machado. E aí ele cita 3 catástrofes para dar exemplos. Então vejamos aí no quadro as 3 catástrofes trazidas pelo Ademar Machado. A primeira aí, a barragem de Brumadinho. A segunda, a barragem de Mariana. E a terceira catástrofe, o avião da Chapecoense. Vamos lá. A barragem de Sobradinho. Essa tragédia aí, essa catástrofe, ocorreu no estado de Minas Gerais, veja aí no quadro, no dia 25 de janeiro de 2019. Rompeu-se a barragem aí de Brumadinho, levando à morte 272 pessoas. E aí, idosos, trabalhadores, crianças, mulheres grávidas morreram ali debaixo da lama. 272 mortos. Vejamos a segunda catástrofe trazida pelo Ademar Machado. A barragem de Mariana aconteceu também no estado de Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015. 19 pessoas morreram, mulheres, homens e crianças. A terceira catástrofe, o avião da Chapecoense. Essa tragédia ocorreu na Colômbia, no dia 28 de novembro de 2016. Na aeronave havia 77 pessoas. 71 pessoas morreram, apenas 6 sobreviveram. O avião levava os jogadores da Chapecoense e ali a comissão técnica e também jornalistas. Repito, 71 pessoas morreram, 6 sobreviveram. Muito bem.
E o Ademar Machado, com razão, diz assim: segundo a crença dos cristãos, o Deus da Bíblia estava lá, mas nada fez. Vê-se aí a inutilidade desse ser imaginário. Veja bem, Deus estava na barragem de Brumadinho, porque é onipresente. Deus estava na barragem de Mariana, porque é onipresente. E Deus estava dentro do avião da Chapecoense, porque Deus é onipresente. E ele tinha outros poderes, a onipotência principal aí, que pode tudo. Poderia ter evitado esse acidente, essas catástrofes, mas não evitou. Deus estava lá, diz aí o Ademar Machado, até revoltado. Ele diz que Deus estava lá, mas nada fez. E aí ele diz, o Ademar Machado, se uma pessoa tivesse esse poder de Deus e estivesse na barragem de Brumadinho, na barragem de Mariana e dentro do avião da Chapecoense, se uma pessoa com esses poderes aí, onipotente, por exemplo, se uma pessoa onipotente que pode tudo estivesse dentro aí do avião ou nas barragens aí em Mariana e Brumadinho, essa pessoa agiria para salvar seres humanos. E aí temos exemplos. Qualquer pessoa agiria para salvar as vítimas de Brumadinho, as vítimas de Mariana e os mortos aí e sobreviventes do avião da Chapecoense. Então temos aí, qualquer pessoa agiria para salvar, como a gente vê sempre, engenheiros ajudando pessoas, bombeiros principalmente, ajudando pessoas aí com muito esforço, com muita dedicação. O piloto do avião da Chapecoense também, se tivesse poderes paranormais, não teria acontecido o acidente. Mas aí diz com razão o Ademar Machado, que Deus, segundo a crença cristã, Deus estava lá. Na barragem de Brumadinho, na barragem de Mariana, no avião da Chapecoense, mas nada fez. Isso mostra a inutilidade desse ser criado pelos hebreus. Entendeu? Você está entendendo? Você que está assistindo a esse vídeo? Muito bem. Vejamos à direita aí. O Ademar Machado está hoje com 79 anos de idade, quase 80. Diz ele que desde os 9 anos de idade que ele era ateu, 9 anos de idade. Mas ele frequentava a Igreja Católica na marra. Ele usa a expressão na marra. Ou seja, os pais dele levavam o menino, a criança, com 9 anos, 8 anos, 10 anos, levava à Igreja Católica para assistir a missas. Os pais faziam isso. Isso é muito comum, gente. Não aconteceu comigo isso aí. Os cristãos católicos, todo mundo sabe disso, os cristãos católicos são menos fanáticos que os cristãos evangélicos. Menos. É muito difícil, numa família cristã católica, haver essa imposição. Pais obrigando filhos a irem às missas. É muito difícil essa imposição dentro de uma família cristã católica. Já na família cristã evangélica, é comum pais obrigarem os filhos, crianças, a irem a cultos. Isso aí é muito comum. E é uma maldade que se faz em relação aos filhos, às crianças, porque criança é de brincar. Se leva uma criança a uma igreja, principalmente evangélica, que é um troço horrível, aí você vê o pastor lá gritando no nome do diabo, o pastor lá falando diabo, Satanás, etc. Imagine uma criança com 9 anos de idade ouvindo aquilo.
Imagine uma criança, um adulto não, tudo bem, mas uma criança dentro de uma igreja evangélica e o pastor ignorante lá na frente, no púlpito, falando diabo, diabo, Satanás, diabo. Uma criança dessa não conseguirá dormir com tranquilidade. Entendeu? É simples entender isso. Que igrejas fazem mal às crianças, mas os pais cristãos levam essas crianças a igrejas. Na minha família não aconteceu isso. Nunca meu pai era maçom, minha mãe cristã católica. Jamais minha mãe me obrigou a ir a assistir missas. Jamais. Nasci numa família sadia. Não passei por esses problemas. Mas aí o Ademar Machado diz que desde os 9 anos de idade que ele é ateu, eu também, desde os 9 anos de idade, quando perdi meu pai, também, sempre fui ateu. Então ele diz aí que frequentava a igreja católica na marra, por imposição de seus pais. Muito bem, gente. Como dizia Sigmund Freud, Deus é apenas... Os deuses são ideias, apenas ideias. Deuses são uma criação do homem. Houve um tempo na Terra em que só havia animais irracionais. Até aí é na época dos dinossauros. Só havia animais irracionais. Nessa época em que não havia o homem, não havia o macho nem havia a fêmea, não havia deuses. Animais irracionais não têm deuses em seu cérebro, entendeu? É o homem que cria deuses. Então, houve uma época na Terra, no planeta Terra, em que o homem não se fez presente. Não havia Deus algum. Os deuses surgiram com os homens. O homem é um criador de deuses. E aí cria seres imaginários, deuses, anjos, demônios, espíritos, Papai Noel, bicho-papão, mula sem cabeça, e aí por diante. Então o homem cria vários seres, tudo da imaginação do homem. Esses seres não conversam com o homem, não batem papo com o homem, não agem, porque não existem de fato. Existem apenas na imaginação do homem. E aí está os deuses. Deuses são uma criação do homem. E quais são as características dos deuses? O homem cria deuses. Muito bem, cria deuses. E coloca nesses deuses características. E aí veja o quadro aí. O homem cria deuses e coloca nesses deuses características humanas, veja aí, e características espirituais. Então, os deuses que são criados pelo homem possuem características humanas e espirituais. As características humanas estão aí alguns exemplos: ódio, amor, vingança, intolerância. São características próprias do homem, não é? Que o homem também coloca nos deuses. Veja o Deus dos cristãos na Bíblia. É um Deus que tem ódio, é um Deus que tem, ao contrário, o amor, é um Deus que tem a vingança, vingativo, e é um Deus que marca aí a intolerância, não é? O Deus da Bíblia. Um Deus extremamente intolerante. Tanto é que ele não deseja, não quer que o ser humano, veja bem, acredite em outros deuses, somente a ele a devoção. Entendeu? É o Deus da Bíblia, não é? Porque isso aí é característica humana, a intolerância é própria do homem. Então o homem cria deuses e coloca nesses deuses essas características aí: ciúme, ódio, amor, vingança, intolerância, etc. É por isso que o Deus da Bíblia
traz tudo isso aí. Vingança, é um Deus vingativo, é um Deus intolerante, é um Deus aí que às vezes pratica o amor e às vezes aí o ódio, porque são características humanas empregadas também para os deuses. E o homem, ao criar os deuses, também coloca neles características espirituais. Veja aí no quadro. Então, os deuses possuem características humanas e espirituais. As características espirituais só os deuses possuem na imaginação do homem. É por isso que os deuses são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Veja aí. Então, essas características espirituais são exclusivas dos deuses e não dos homens. Nenhum homem é onipotente, nenhum homem é onisciente, nenhum homem é onipresente, só os deuses. Entendeu? Tudo isso, imaginação do homem. Muito bem. E no finalzinho aí do comentário do Ademar Machado, ele fala aí sobre o avião da Chapecoense. 77 pessoas dentro da aeronave. 77, veja aí. E 71 pessoas morreram. 71, apenas 6 sobreviveram. E o Ademar Machado diz assim: como se explica isso? 71 pessoas morreram e 6 sobreviveram. Quer dizer, então, que as 6 pessoas que sobreviveram foram escolhidas por esse Deus dos cristãos? Escolheu apenas 6 sobreviventes, 6 pessoas, e deixou a morte 71? Diz aí o Ademar Machado, sobre a maluquice da invocação de um Deus protetor. Veja aí, 77 pessoas dentro do avião, 77. 71 morreram, 6 sobreviveram. E aí? Os que sobreviveram, Deus escolheu para que vivessem mais um pouquinho. Já as outras pereceram. Veja como o Ademar Machado trabalha aí com a irracionalidade dos cristãos. Entendeu? E abaixo temos aí Freud, veja aí abaixo. Sigmund Freud. Sigmund Freud é até dispensável, né? Dizer, foi o pai da psicanálise, ele era judeu e ateu. No livro O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Então, no livro O Futuro de uma Ilusão, na página 117, ele escreve o que está aí. Veja, ele diz assim: não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram. Então veja, o Freud está dizendo assim, que nenhum ser humano, nenhuma pessoa deve se espantar, porque isso já é esperado. Não deve se espantar diante da fraqueza intelectual de uma pessoa religiosa. Ninguém deve ficar espantado, porque já é esperado isso aí. A pessoa religiosa sofre de debilidade intelectual, fraqueza intelectual, porque aceita as doutrinas absurdas que sua religião coloca em sua cabeça, entendeu? Que sua igreja coloca em sua cabeça. Então, aí está o recado de Freud, que isso aí é uma verdade inatacável. O Ademar Machado fica espantado, ele diz aí no comentário dele, ele fica até mesmo revoltado, indignado diante da fraqueza intelectual de muitos cristãos aí, que dizem que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele diz aí que não é impossível acreditar numa ideia maluca dessa. E aí ele trouxe as catástrofes, né, as 3, né? Olha,
em cada catástrofe que acontece por aí, no Brasil e fora do Brasil, sempre é o homem que salva realmente o homem. Veja, sempre. Sempre é o homem que salva. Deus algum existe, Deus algum salva alguém. Deus algum é onipotente, é onisciente e é onipresente. Deus algum. Deus é uma ideia do homem. Nada faz, nada não move uma palha para salvar alguém. E aí temos a barragem de Brumadinho, a barragem de Mariana, o avião da Chapecoense, etc. Sempre é o homem que salva, sempre. Deus algum existe, Deus algum salva alguém. Você vê tragédias com crianças inocentes morrendo, crianças morrendo afogadas em rios, em piscinas, crianças morrendo afogadas. A criancinha vai engatinhando, inocente, aí cai na piscina e morre afogada. Quando escapa é porque um adulto pulou dentro para salvar a criança. Se for esperar por algum Deus, a criança não escapará. É fácil a gente sentir isso aí. Agora mesmo, essas crianças indígenas aí, as 4 crianças indígenas perdidas aí na floresta, veja, 40 dias as criancinhas sofrendo, 40 dias em sofrimento, desesperadas, ali fome, extrema fome, fraqueza, mosquitos ali picando suas peles, seus corpos. As crianças já estavam cadavéricas. E quem foi que salvou as crianças? Deus? Que Deus? Não. Quem salvou as crianças aí, encontraram as crianças. Quem salvou? O homem. Várias pessoas à procura no meio da floresta. Como é difícil encontrar alguém que está lá abaixo. Como é difícil. Helicópteros aí procurando essas crianças. Mais de 40 dias. Foram encontradas em estado lastimável. Com mais 10 dias, elas morreriam. Fome, crianças sentindo fome. E um cristão dizer que Deus estava ali ao lado das crianças, levando as crianças a um sofrimento horrível. Só mesmo uma pessoa com debilidade intelectual para dizer que um Deus estava ali presente, junto com aquelas crianças, e estava alegre porque as crianças estavam sofrendo. Uma pessoa que afirma isso tem debilidade intelectual. É como diz o Freud. Ninguém deve ficar espantado diante de uma pessoa religiosa, porque a pessoa religiosa, no caso aqui o cristão, ele sofre de debilidade intelectual, porque aceita facilmente os absurdos que pastores evangélicos pregam, padres pregam, que são aí as doutrinas do cristianismo. Absurdo. Um verdadeiro absurdo. Então é isso, gente. Parabéns ao Ademar Machado pela brilhante exposição que ele fez. E eu prometi a ele que iria trazer para o quadro aqui. E aí está, não é? Porque muita gente aí escreve em minha página e poucas pessoas leem, né, os comentários. Então é muito importante trazer para cá, para o quadro, os comentários aí. Então, vou fazer isso sempre, sempre. Escreva aí algum fato que você vivenciou, que você ficou sabendo. Escreva aí na minha página, que eu vou trazer para cá, para o quadro, aí seu comentário. Então é isso aí, o Ademar Machado, tudo o que ele escreve aí é a pura verdade. Deus é uma criação do homem. E Deus não existe, Deus não conversa com ninguém, Deus não ajuda ninguém, Deus não castiga ninguém. Tudo isso é ideia do homem e uma ideia ridícula. Porque, juntando todos os panos, em qualquer catástrofe que existe por aí, pode ver, se alguém sobrevive, quem salvou foi algum homem. É o homem que busca desaparecidos. É o homem que encontra desaparecidos. Se for deixar, diante de qualquer catástrofe, se for deixar para que algum Deus resolva,
ninguém escapará, todos morrerão. Muito obrigado aí ao Ademar Machado. E a você que está assistindo a esse vídeo também, muito obrigado.